Bom dia a todos, meu nome é Bruno Igor Andrade Barbosa, estou aqui para apresentar para vocês um tema que para mim é muito interessante, a energia geotérmica. Então, eu sou engenheiro de Minas e para mim isso parece ser muito interessante, porque no meu dia a dia a gente sente que a temperatura aumenta bastante à medida que a gente vai aprofundando a terra nas nossas escavações e senti que seria um tema que se encaixasse com a minha rotina, né? Então, o que é energia geotérmica? A energia geotérmica do grego geo, terra, termo e calor, a energia geotérmica é energia renovável obtida através do calor do interior da Terra, né? Esta é a parte mais quente do nosso planeta, né? Uma porção do calor do núcleo vem do atrito e da atração gravitacional formada quando a Terra foi criada, há mais de 4 bilhões de anos atrás. No entanto, a maioria do calor da Terra é constantemente gerada pelo decaimento dos isótopos radioativos como o potássio 40 e o tório 232, né? O decaimento radioativo é um processo contínuo do núcleo da Terra. As temperaturas lá sobem para mais de 5.000 graus Celsius e o calor no núcleo está constantemente irradiando para fora e aquecendo as rochas e água e gás e os outros materiais geológicos que se encontram ali, né? A temperatura da Terra ela aumenta conforme a profundidade. Conforme vai aprofundando, vai se aumentando essa temperatura. Essa mudança de temperatura a gente chama de gradiente geotérmico. Na maior parte do mundo, esse gradiente geotérmico é cerca de 20 graus Celsius por 1 quilômetro, né, de profundidade. A cada 1 quilômetro aumenta-se cerca de 25 graus Celsius. Né? Se as formações rochosas subterrâneas forem aquecidas a mais de 700 graus Celsius, elas podem se tornar magma, o que existe já no manto, na crosta, e às vezes até borbulha na superfície na forma de lava. O magma aquece as rochas próximas a aquíferos subterrâneos. A água quente pode ser liberada através de geysers, fontes termais e fontes de vapor hidrotermais subaquáticas, entre outros, né? Todas essas fontes de energia geotérmica, seu calor que pode ser capturado e utilizado diretamente para aquecimento, ou seu próprio vapor pode ser usado para gerar eletricidade. A energia geotérmica pode ser usada para aquecer estruturas de edifícios, como também em geração de energia, né? Hoje, a maior parte da energia geotérmica da Terra ela não borbulha como magma, ela às vezes nem é usada. Não borbulha como água, como magma, água ou vapor. Então ela permanece no manto, emanando aí para fora num ritmo lento e acumulado, na forma de bolsões de calor, né? Esse calor ele pode ser utilizado, como eu disse, pode ser acessado através de uma perfuração e aprimorado com água injetada para criar vapor. Muitos países desenvolveram métodos de aproveitamento da energia geotérmica, diferentes tipos de energia geotérmica já estão disponíveis no mercado em diferentes partes do mundo. Vou falar mais à frente nesse cenário, como que a gente está, o Brasil, como que o mundo está perante a energia geotérmica aí, né? Um breve histórico a tecnologia de utilização da energia geotérmica ela foi utilizada pela primeira vez na Itália em 1904, em Larderello, na Toscana, e em 2010 foram gerados 10 gigawatts no mundo e hoje há 20 gigawatts. Em geral, a coleta da energia geotérmica ela acontece por um aquecimento e um resfriamento, né? Energia térmica de baixa temperatura, quase em qualquer lugar do mundo, o calor geotérmico ele pode ser acessado, usado
imediatamente como fonte de calor. Essa energia geotérmica é chamada de energia geotérmica de baixa temperatura, que é energia obtida de alguns bolsões que estão a cerca de 150 graus Celsius. A maioria dos bolsões de energia geotérmica de baixa temperatura são usados em estufas, resistências e alguns processos industriais. A energia de baixa temperatura é muito eficiente quando usada para aquecimento, embora às vezes possa ser usada para gerar a própria eletricidade. Também existe a possibilidade de utilização da energia geotérmica coproduzida, que é uma tecnologia que depende de outras fontes de energia. Desta forma, a energia geotérmica usa a água que foi aquecida como subproduto em poços de petróleo e gás. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 25 bilhões de barris de água quente são produzidos todos os anos como subproduto. Antigamente, essa água quente era simplesmente descartada. Recentemente, foi reconhecida como uma fonte potencial de ainda mais energia. Seu vapor pode ser utilizado para gerar eletricidade e para ser usado imediatamente ou vendido à rede, né? Mas em um formato geral, um formato mais comum, a energia ela é extraída de um poço, onde emana de um poço, de um geyser ou uma fonte de calor. Essa fonte passa por um gerador, uma turbina, que transforma isso em energia e possivelmente entra em torres de resfriamento posteriormente e é devolvida ao circuito, né? Esse é um cenário geral, né? Essa é uma imagem geral do que poderia ser uma energia geotérmica. Praticamente empurra a água quente para cima. Essa água quente ela é convertida, ou água quente ou vapor, ela é convertida em energia e devolvida a água já esfriada para o subsolo. Existem algumas desvantagens quando devolve essa água para o subsolo. Eu vou falar nas desvantagens quais são. E existem também 3 tipos de usina de extração de energia geotérmica, de produção de energia geotérmica. São elas usina vapor seco, usina elétrica a vapor flash e usina de energia de ciclo binário, né? Bom, as plantas geotérmicas de vapor seco é a forma mais antiga dessa tecnologia geotérmica, e ela retirada de vapor do subsolo. As usinas termoelétricas de vapor seco aproveitam as vantagens de fontes naturais subterrâneas de vapor, né? O vapor é canalizado diretamente para uma usina de energia, onde é usado para alimentar as turbinas e gerar eletricidade. Esse vapor seco é o mais, como eu falei, é o mais antigo sistema de usina de energia para gerar eletricidade. E, título de curiosidade, a primeira usina lá de Larderedo, na Itália, ela foi desse tipo, né? Uma usina de vapor a seco. Nos Estados Unidos existem 2 fontes conhecidas de vapor a seco, 2 fontes que poderiam ser utilizadas nesse método, né? Que é no Parque Nacional de Yellowstone e em Wyoming, e os geysers da Califórnia. Como Yellowstone é uma área protegida de geysers, é o único lugar onde uma usina a vapor seco está em uso, né, nos Estados Unidos. É uma das maiores fontes de energia geotérmica complexos do mundo,
e fornece cerca de 1/5 de toda a energia renovável da Califórnia. O outro tipo de usina é uma planta geotérmica de energia flash, né, vapor flash, onde usa água quente de alta pressão em água fria de baixa pressão. Com isso gera vapor que consequentemente gira a turbina. É bombeada essa água de baixa pressão, né, para o subsolo, e parte dessa água evapora rapidamente, é canalizado para alimentar uma turbina e gerar eletricidade, né. Usinas aí do tipo flash são o tipo mais comum de usina geotérmica, né. A nação insular da Islândia fornece quase todas fomenta todas as suas necessidades elétricas por meio de uma série de usinas geotérmicas de vapor instantâneo, né? O flash. O vapor é o excesso de água quente produzido pelo processo, né? Outro tipo de usina de planta geotérmica é de ciclo binário. Essas plantas binárias passam água quente através de um líquido secundário com um ponto de ebulição mais baixo, né? assim como nos radiadores de carros, né? A água quente ela aquece um composto líquido que tem um ponto de ebulição inferior ao da água. O líquido orgânico cria vapor que flui através de uma turbina e aciona um gerador para gerar eletricidade. A única emissão neste processo é o vapor de água do cano e é reciclada de volta ao subsolo para ser reaquecida pela terra e fornecer novamente calor para o composto orgânico. A instalação de uma usina geotérmica no norte dos Estados Unidos, em Nevada, usa o ciclo binário para gerar eletricidade. O composto orgânico utilizado em instalação é um tipo de refrigerante industrial, tetrafluoretano. Esse, por sua vez, é um gás do efeito estufa, né? Este refrigerante tem um ponto de ebulição muito menor que a água, que significa que é convertido em gás em baixas temperaturas, né? O gás alimenta as turbinas que são conectadas aos geradores elétricos e possivelmente não, e assim gera a energia, né? As vantagens de uma planta geotérmica é uma planta que fornece energia renovável, né? Alguma forma de energia geotérmica pode ser acessada e coletada em qualquer lugar do mundo, né? O uso de energia geotérmica é relativamente limpo, né? As usinas geotérmicas podem durar décadas e possivelmente séculos, não vai acabar tão cedo assim no calor da Terra. Podem funcionar no verão, no inverno, dependem da atmosfera superficial. O espaço necessário para construir é relativamente pequeno, muito compacto, muito menor do que uma usina de energia fotovoltaica. Os sistemas de energia geotérmica são adaptáveis a muitas condições diferentes, podem funcionar com geysers, podem funcionar aí com magmas de vulcão, com furos de sonda, de petróleo, e diferentes outras modalidades. Precisa ter uma fonte de calor e existir ali uma diferença de temperatura, né? Que seja gerado energia. Eles podem ser usados para aquecer, resfriar, alimentar ou residências individuais, distritos inteiros ou processos industriais. As desvantagens são a atividade sísmica, como você manda água fria para o subsolo, possivelmente pode haver trincas no subsolo e possivelmente essas trincas
a ocorrer pequenos terremotos a partir disso, né? Também associado a isso, em alguns lugares, podem acontecer subsidência, né? O solo pode se abater e acontecer o afundamento da terra, né? Uma situação ruim. Esse tipo de coisa geralmente inviabiliza um projeto como esse. Pequenas quantidades de gases de efeito estufa em alguns tipos de plantas aí pode ser liberado, né? Como o exemplo da planta binária aí. Se caso houver o vazamento de uma tubulação dessa, pode estar gerando aí gases de efeito estufa. Pode acumular aí vestígios de elementos tóxicos, né, como arsênio, mercúrio e selênio, né? Esse tipo de situação de acúmulo pode acontecer se houver um vazamento para as fontes de água aí, se o sistema geotérmico não estiver devidamente isolado, né? E o custo inicial da instalação da tecnologia também é relativamente alto. A energia geotérmica é utilizada em cerca de 25 países ao redor do planeta. O maior produtor é os Estados Unidos, na Islândia, onde é utilizada desde 1907, onde é captada das suas fontes 600 fontes termais e 200 vulcões. O país conta com 5 usinas geotérmicas que produzem 25% de toda a energia gerada no país. Na Nova Zelândia, geysers naturais e saídas de vapor aquecem piscinas naturais, casas, estufas e fazendas de camarão. Os neozelandeses também utilizam calor geotérmico seco para secar madeira e matéria-prima. O custo da tecnologia de energia geotérmica diminuiu na última década e está se tornando cada vez mais viável economicamente para os indivíduos e empresas, né? Em 2011, o mundo gerava algo em torno de 70 gigawatt-hora e hoje a perspectiva é que esteja em 2020, né, esteja produzindo aí algo em torno de 90 mil gigawatt-hora. Essa é a informação do IRENA. No Brasil, a utilização de fontes a utilização atual das fontes geotérmicas é praticamente utilizada para turismo. Não temos ainda nenhuma planta de energia geotérmica. Existem estudos aí que nos garantem um potencial bacana aí, que é a utilização aí de poços de petróleo, furação de furos de sonda de poços de petróleo que foram furados aí há algum tempo, e aí, como são poços profundos, utilizar esses poços para estar utilizando o vapor de água e todo o processo aí de geração de energia, né? É um aproveitamento duplo, né?